Então vamos lá. Então, boa tarde a todos. É mais uma reunião de fim de semestre mais duas, dia 15 ele encerra. 15 não, dia 16 de abril ele encerra, então semana que vem. Então é uma conversa de mais para fechar o semestre, não tentar não deixar nada pendente, porque tem as matrículas, o horário a gente vai começar a fazer agora, então a gente vai estar um pouco corrido esse final de semestre. No dia 22, né, até maio, vai ser início de maio, são as férias, e a gente volta dia 11. Sobre o retorno, início do semestre que vem, até a PNP até final de junho. Depois de junho, a gente vai guardar as novas orientações, mas a tendência é terminar o semestre também à distância. E começar uma coisa meio híbrida, né? Tentar os laboratórios e voltando. Então a gente vai ter que só aguardar, então, até junho, até final de junho, 30 de junho, é a distância. Em julho, a gente vai esperar os próximos passos. Então a gente vai ter que aguardar os acontecimentos. Mas eu acho que a tendência é ser híbrido depois em julho, para não e voltar aos poucos. Bom, então, mas isso, enfim, sobre os deixa eu falar da auditoria. A gente teve agora no início do ano a auditoria, então foi pedido o speech. Então, o speech a gente tem que estar publicado, então uma coisa que eles verificaram se o speech estavam publicado. E dentro que estava publicado, eles pegaram do IFES inteiro, escolheram aleatoriamente. E sortearam alguns, no campo CER foram sorteados 3, e desses 3 eles pegaram, fizeram e olharam, um por um. E a gente teve que responder, deles tinha portaria, um deles foi o Zé Geraldo, né? Então o Zé Geraldo eu posso falar. Então a gente tem que se perguntar, eu tinha que encaminhar a portaria da comissão que ele estava dando no pitch dele. Então, que eles questionaram por que a carga horária de aula é menor que a carga horária somando tudo mais a parte de gestão. Eles pediram para encaminhar as portarias. Bom, os 3, tranquilo, o pitch dele estava certinho, tinha a portaria de comissões de colegiado, então não foi problema algum. Então eu peguei o link no GDoc, fui lá, acessei e entreguei. Então, assim, e a gente percebeu que eles olharam realmente a carga horária e realmente as portarias. Então, a partir de agora, fica muito difícil ficar fazendo completar carga horária com portarias que não é sem sentido, é portaria que não tem produção de apostila, então vai ficar um pouco mais seletivo essas questões de completar carga horária com portaria. Então, o pitch tem que fechar, estão fazer pente fino, a gente vai começar a fazer pente fino. Agora, na distribuição de carga horária, por exemplo, os coordenadores fizeram a distribuição, depois eu peguei um por um, fui olhando, fui tentando a gente completar a carga horária para poder fechar pitch. Então, a gente já está adiantando, acho que deu um problema no futuro. Então, em relação a essa parte, então eles foram detalhar mesmo as portarias. E, além disso, o auditor queria conversar com o coordenador, né? Então, eles queriam conversar com o coordenador. E o Matheus conversou com o auditor. O Matheus está na sala ou não? Tá não, né? Ainda não. Não posso falar. Então, ele queria questionar o coordenador como que era o procedimento do pitch do HIT no campus. Se era comprovado, se tinha reunião, todo passo a passo. Então, ele queria saber como funcionava a validação dos pitch do HIT, as publicações e a comprovação e como que era feita a comprovação do que era escrito.
A gente fala, o Matheus falou que já tem a progressão, que a progressão tem que anexar os arquivos comprobatórios, que tem reunião. Então teve uma conversa toda com o Matheus. E o interessante foi o seguinte: eles pediram o nome, na hora que a gente deu o nome, logo depois eles ligaram. Então não teve nem tempo de Matheus ficar sabendo mais da auditoria. Foi direto, ligou, na hora que passou o nome, ele já ligou, já entrou em contato com o Matheus. Para vocês verem como que foi a auditoria. Então, a gente respondeu, fui lá no GEDOC, respondi, entreguei, e os 3 que foram escolhidos estavam tudo certinho. Depois eu parei para olhar alguns pitch hit e fui passando, até falei com o Gilmar, tem muito pitch hit errado. Então tem assim, atendimento aluno acima de 6 horas, o máximo é 6, então tinha 8, tinha 10, não pode, o máximo é 6. Coisa sem comprovar. Então a gente vai ter um cuidado maior nessa relação de pitch e hit. Alguém ganha uma pergunta sobre isso, da auditoria? Então, Wagner, só para colocar aquilo que a gente conversou, eu acho que cada pessoa, cada um de nós, a gente vai ter que observar, assim, com bastante detalhes o que está sendo colocado nos pitches e nos hits. Idealmente tem que estar tudo amparado pela resolução, que é a resolução de 18 de 2019, né, que é a resolução de carga horária, e lá tem os limites para cada tipo de atividade, tem a parte que são obrigatórias, e tem algumas coisas que elas não ficaram, assim, muito claras. Por exemplo, se você pegar o artigo 15 e olhar a alocação das atividades de apoio ao ensino, que aí entra toda essa parte, atendimento a estudantes em horário extra-classe, reuniões pedagógicas, orientações e assim por diante, ele vai colocando a carga horária mínima e a carga horária máxima na tabela, que tem no artigo 15, mas tem uma observação que é colocada como parágrafo primeiro, que fica bem no rodapé da planilha. Se vocês me permitem, deixa eu até mostrar aqui, porque é uma coisa que às vezes ela passa despercebida e acaba não permitindo, não possibilitando talvez as pessoas de verem o todo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Foi um resumo. Então, mas o resumo, ele não está muito bom. Dentro da própria resolução, se você pegar o artigo 15, que tem toda essa parte que é apoio ao ensino, fica aqui embaixo. Essa partezinha aqui, ó. A soma da carga horária semanal de todo esse conjunto de atividades aqui, que vai de A até N, exceto, né, se for o caso de coordenação de projetos de ensino, ela tem que ser igual ou inferior à soma da carga horária semanal de aulas com a carga de mediação pedagógica. Como a maioria de nós não faz mediação pedagógica, é a carga de aulas. Então, se você tem 12 horas de aula, você somar tudo isso aqui, só pode dar 12 horas. Se você já colocou metade aqui como atendimento ao estudante, que é o limite máximo, a soma de todas as orientações, de todas as outras coisas, elas têm que dar 12 horas. Não pode ultrapassar 12 horas. Isso até é uma coisa estranha que o campus pontuou na época que estavam fazendo essa resolução, porque quem dá mais horas de aula, teoricamente, tem mais espaço para fazer orientação. E, assim, é um contrassenso o negócio, né? Porque, normalmente, quem está fazendo muita orientação não deveria dar tanta hora de aula, né? Mas, pela resolução, ele não pode botar carga horária para todos os orientados. Esse é só um item, né? A parte de orientação. Então, só para destacar essa parte aqui. Mas, assim, todos os outros itens, eu acho que merecem uma leitura bem profunda para que a gente tenha um entendimento mesmo e, assim, não caia numa possibilidade de ter questionado os planos de trabalho e ficar numa situação difícil de responder, né? Porque
como somos nós que colocamos essa informação ali, a veracidade da informação, ela recai, na verdade, sobre quem colocou, né, essa informação no próprio pitch. Como já está tendo esse tipo de auditoria, e não sei se isso vai se intensificar, eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Então, só queria pontuar essa parte, Wagner. Uhum, sim. Essa portaria vai mudar, tá? Porque como sai a nova resolução, que o mínimo passa para 14 horas, né? Então, hoje ele é 10. Agora o mínimo vai para 14 sem máximo. Antes o mínimo era 12. Antes o mínimo era, hoje, né? Antes da portaria era 10 até 20. Agora a portaria nova é de 14 sem máximo, não tem máximo. E o IFES tem um tempo para se adaptar a essa nova portaria. Então, por esse semestre 21/1 está valendo ainda 10, de 10 a 20, só que para o próximo semestre o IFES já vai fazer alteração para ficar de acordo com a portaria nova. Então, a partir de 2021/2, o mínimo passa a ser 14 horas. Então, eles vão começar a discutir para poder fazer o acerto na resolução do IFES. Então, a gente tem que Wagner, tem o número da portaria nova já? Tem. Não existe a portaria nova ainda. Não, a portaria do governo tem. Não tem a resolução do IFES. Ah, tá. Tem, Gilmar, tem. Da portaria do MEC, né? Do MEC. Agora de cabeça eu não lembro, mas eu posso botar no grupo. 9. Vou procurar aqui. Eu sei, 2 a 9. Você procura aí, Gilmar. Uhum. Mas tem a portaria do MEC. E o IFES tem um tempo, aí eles deram um prazo de tantos meses para todos os institutos federais se adaptarem a essa nova portaria. Aí o IFES tem que fazer a resolução. A nova resolução não tem. Então ainda mantém de 10. Entendeu? Eu entendi. Então, e a pergunta da Cristina aí é bem pertinente. Ela colocou no chat, né? Hora-aula. Então, aí, assim, então tá. É a hora. Só que existe um parecer que fala que um sexto da aula pode ser contabilizado como recreio. Então, por exemplo, uma aula de uma hora, ela pode ser 50 minutos de aula, mais 10 de intervalo. Para o docente, não para o conteúdo, tá? O conteúdo vale 50 minutos. Então, a gente tem esse parecer. Parece que isso na próxima vai entrar na próxima resolução. Não sei, já pedi para entrar. Então, a gente está contando ainda como isso. E nas APNPs, como a gente está à distância, a gente está considerando as aulas tudo passar para 60 minutos também. Então, à distância, as aulas são de 60 minutos. Se vocês forem olhar no acadêmico, na que fosse sprint, está lá, 60 aulas, 60 horas. Você vê que a relação está 1 para 1, porque a aula é de 1 hora. Então, a própria portaria do MEC, ele enfatiza, né, que a hora é mensurada como 60 minutos, né? Mas esse mecanismo que o Wagner está falando, a gente já encaminhou para o procurador, já faz tempo isso, né? Eu acho que foi em 2019, o procurador falou que tá ok, assim, do ponto de vista... Não tem problema. É uma coisa do IFES implementar. A gente tem o processo está aqui, tá guardou. Então tá aí, ó, você achou a portaria, né? Uhum. Qual é o número só, Gilmar? Esse aqui, eu vou botar no chat. Isso, 983. Tá vendo? É de novembro, ó, 18 de novembro de 2020. Isso, e ela revogou a portaria 17, que é aquela que a gente tinha colocado, e passou a ter valor, a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2020. Né? Aí no artigo 3, tá vendo? Tem 180 dias. Tá vendo em cima o prazo? Então tem 6 meses para poder. Então, o IFES tem que ir até junho, né? Porque pega dezembro, né? E em junho já tem que sair a nova resolução. Então deu um prazo de 6 meses para fazer a nova resolução. Então isso vai fazer já está vendo para adaptar essa nova portaria aí. Mas por enquanto a gente está contando 1 para 1. Então é muito importante.
somar ou fazer o pitch, botar o pitch corretamente. A gente está vendo a distribuição de carga horária. Nossa, a gente respondeu, ficar respondendo toda hora. Todo auditor mandava perguntando, manda isso aqui agora, manda isso aqui agora. E estando tudo certinho, não deu problema. Wagner, eu coloquei aqui no chat um trecho lá, né, sobre o cargo comissionado. Vocês já conversaram alguma coisa na reitoria sobre como que vai ficar esse horário diferenciado para coordenadores? Não tem, por exemplo, basicamente vai manter, entendeu? Vai manter a portaria, trocou no mínimo. Vão fazer poucas modificações. Então, para quem tem, por exemplo, direção é 4 horas, coordenador são 6 horas, representantes são 8, mínimo de aula, né? Então, tem lá escrito, o DG está dispensado, tá aí, isso o Gilmar marcou, na 17, tá vendo? Então, as funções já estão definidas. Isso aí deve ser mantido. Cadê? Ô, Wagner. Oi, pode falar. Tem uma pergunta aí. Como é que fica a situação do docente que na distribuição de carga horária já ficou com a carga horária abaixo da mínima? Então, a gente tem que ver carga horária. O mínimo é 10. Não pode ficar abaixo de 10. Só pode ficar abaixo de 10 quem está em coordenação. Coordenação e representação. Porque é dividida a carga horária. Tem a parte de ensino, são 3 partes, né? Ensino, pesquisa e extensão e a parte de gestão. O somatório tem que dar 40. Então, 21/1 não pode ficar abaixo de 10. Abaixo de 10 não pode. Então, ainda está valendo essa portaria aí. Ó. A resolução está valendo. Entendeu, Leandro? Vai. Entendi, obrigado. Tá. Cheguei atrasado, talvez você tenha falado, né? Mas pensando nessa situação, 10 horas de sala de aula, vai se manter aquele negócio de 1 para 1, então eu tenho 10 horas de preparação. Sim. Eu teria que conseguir 20 horas de alguma coisa, né? Para ajudar no campo, digamos assim. É mesmo? Basicamente é o seguinte, é uma conta rápida. Então, 10 mais 10 de planejamento, mais 6 de atendimento ao aluno. Atendimento ao aluno no máximo 6. Então, aí vai dar 26, falta 14 horas. É porque lá na UFES, né, eles têm um monte de atividades que é até eleição por ano, né? Então, aí cada atividade já tem o valor da carga horária, né? A UFES faz assim para fechar o pitch, né? Tem o professor que cuida de cadastrar as atividades complementares dos alunos, aí tem certa carga horária, né? Isso se mantém ano a ano, né? Tem uma lista, né, de atividades pré-determinada, né? E para fechar o pitch, né, cada professor vai procurando o que ele consegue fazer, né, dentro não sei se o nome seria comissões, né, mas de atividade já tem uma lista lá, né? Cada um cuida de uma coisa todo semestre. Normalmente é eleição, dentro da coordenação. Então, Cássio, você vai faltar atividade. Deixa eu fazer só uma parte aqui, que tem uma coisa que está me incomodando um pouquinho. É que o Gilmar tinha falado que as horas de atendimento estão dentro do total de planejamento, e o Wagner acabou de falar que não estão. Se a pessoa tem 10 horas de aula em sala, ela vai contar 10 a mais ou ela vai contar 16 a mais? 16 a mais. 16 a mais. Então eu entendi errado. Não, o Gilmar falou certo. É porque o atendimento do aluno conta por fora, entendeu? É diferente. O atendimento ele está nessa outra tabela aqui, que é atividades de apoio ao ensino. Então, o atendimento extra-classe entra nessa área aqui do 15. O planejamento, se eu não me engano, ele está aqui. Rola essa tabela para baixo, Gilmar, por favor. Não foi exatamente isso que você mostrou agora há pouco? Então, ele mostrou outra. Não, foi aquela tabela. Mas olha só, a composição da carga horária.
esse aqui é a parte do planejamento. O planejamento está nesse artigo aqui, que é o 13. Então, para cada 1 hora de aula, deverá ser alocado 1 hora para o conjunto de atividades de planejamento e manutenção de ensino. Essa é uma coisa, 10 horas de aula, 10 horas de planejamento. E aqui embaixo é outro tipo de atividade, que são atividades de apoio ao ensino, que é aquela tabela que eu mostrei. Apoio ao ensino entra essas outras coisas aqui. Só para... Como você chamou a atenção para o texto que estava logo abaixo, eu assumi que era dessa tabela, desculpa, eu entendi errado. Não, então, o texto que eu chamei a atenção é dessa tabela aqui mesmo, exatamente. Então, que é o texto que ele aparece aqui, ó. Tá vendo? Observação, parágrafo 1º. O parágrafo 1º está aqui, a soma da carga horária, mas ele se refere a esse conjunto de atividades, que não inclui o planejamento. O planejamento é outro tipo de atividades. Perdão, vou rolar aqui só para a gente poder olhar. Nessa parte aqui em cima, no artigo 3, é que ele coloca o que são as atividades, né? Então, você tem a aula propriamente, você tem o outro subconjunto, que é o planejamento e manutenção, que essa é 1 para 1. Então, a preparação de aula é um planejamento, correção de provas é um planejamento, registro no sistema acadêmico é um planejamento. Entra dentro da hora de planejamento. E aí tem a parte de apoio ao ensino, que aí é aquela tabela, que aí são esses itens de A até N, se eu não me engano aqui. Aqui está até I, né? Eu acho que lá na tabela está até N, sei lá. De A até essa parte aqui, que são todas as atividades. E ainda tem um quarto item, que é a parte de mediação pedagógica à distância, que aí eu acho que é muito mais focado para o EAD ou coisas desse tipo. Ficou mais claro, Jefferson? Ficou, Gilmar, obrigado. Entenderam? Então, assim, se der 10 horas de aula, então 10 mais 10 de planejamento, 20 mais 6 de atendimento, 26. Aí falta 14 horas. Pegando o gancho nessa fala do Cássio há pouco aí, queria dar uma sugestão, Wagner, que a gente podia padronizar. Ontem, por exemplo, saiu no Notícias do Campo Serra no e-mail, a chamada interna para a formação de uma comissão. Então, sabendo que alguns professores já vão precisar de compor carga horária com comissão, já podia sair uma chamada a quantidade de carga horária que vai ser atribuída por semana, para ele saber se vai se candidatar ou não, se estiver precisando. Não podia padronizar para que essas chamadas já contivesse aí a informação de que cada hora vai ser atribuído por semana para quem fizer parte da comissão. Ah, sim. Não, briga. Anotei aqui já. Essa é uma boa sugestão. Ô, Wagner. Wagner. Só botar uma... Daniel, depois o Matheus? Pode ser, Matheus? Pode ser. Rapidinho. É porque eu ia perguntar em cima do exemplo que você deu aí, só para você falar, se pudesse. Pode falar então, fala, Matheus. Você falou 10 horas de aula, mais 10 horas de planejamento, mais 6, 26. Aí sobram 14. Faltam 14. Essas 14, pelo que o Gilmar comentou, da leitura ali clara da portaria, não pode ser, então, ocupada por outras atividades. Quer dizer, senão estaria errado o pitch, né? Eu teria que aumentar necessariamente. A não ser que eu tenha algum cargo de coordenação, eu teria que aumentar a carga horária. Não poderia ter 10 horas, é isso? Senão então, eu teria 14 horas, por exemplo, de atividades outras. Mateus, nesse caso... Perdão, Wagner, só tentar responder. Nesse caso específico das 10 horas, vamos colocar as 10 horas. Então, são 10 horas de aula, mais 1 hora para cada hora de aula de planejamento, então, mais 10 horas de planejamento, 20 horas. Se o professor só estiver fazendo o atendimento extra-classe, desta tabela, ele pode alocar 6 horas. Mas se ele estiver fazendo orientação, ele pode alocar horas de orientação, ele pode ter mais 10 horas dessas atividades de apoio ao ensino. Dado que ele tem 10 horas de aula, ele pode ter até mais 10 horas por causa disso aqui, ó. É a soma dessas atividades aqui, ela tem que dar a sua soma da carga horária semanal.
Então, se eu tenho 10 horas, eu posso ter 10 horas, eu tenho 10 horas de aula, 10 de planejamento e até 10 horas de atividades que entrem aqui. Por exemplo, aloco 6 de atendimento. Então, já estou com 26 horas. Tenho reunião pedagógica, conforme calendário de reuniões. Aqui não coloca nada, mas você poderia alocar alguma hora. Por exemplo, como não coloca nada, eu entendo que você poderia alocar as outras 4 horas de reuniões pedagógicas. Mas aí a gente não tem 4 horas de orientação pedagógica no semestre, né? Se tiver por exemplo, 2 momentos de orientação pedagógica, conforme o calendário, e cada momento for 1 hora, eu poderia colocar aqui mais uma determinada carga horária. Se eu estiver orientando alunos, eu posso colocar mais até 2 horas por projeto, lembrando que a soma toda tem que dar 10, no caso de 10 horas de aula. Então, você conseguiria chegar no limite usando esses 3 tipos de atividade, a aula, o planejamento e as atividades de apoio ao ensino, até 30 horas, no máximo. Aí você teria que ter as outras 10 horas distribuída em outros tipos de atividade, que são os outros tipos que estão previstos nessa resolução também, porque depois que sai da parte de ensino, a gente entra no artigo 4, perdão, vou rolar aqui para poder mostrar. No artigo 4, a gente entra na parte de atividades de pesquisa. Então, se você tem projetos de pesquisa e esses projetos estão institucionalizados, depende do que você é. Se você for o coordenador, você pode ter até 20 horas para o seu projeto de pesquisa. Então, você pegaria, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa diferente de IC. IC não é projeto de pesquisa, IC entra como orientação. Mas eu tenho um projeto de pesquisa, dou 10 horas de aula, 10 de planejamento, tenho 6 de atendimento, mais 2 orientações, por exemplo, fechei 30 horas. Com um projeto de pesquisa, eu poderia alocar, sendo coordenador, mais 10 horas, e aí eu já estaria cumprindo tudo. Ou projetos de pesquisa, ou projetos de extensão, que aí entra na mesma coisa, né? Que aqui a gente entende, projeto de pesquisa é todo o projeto que tem cadastro na Pró-Reitoria de Pesquisa, projeto de extensão é todo projeto que tem cadastro na Pró-Reitoria de Extensão. Cristina, sim, a sua portaria de 11 horas de pesquisador produtividade, ela já te daria, teoricamente, 41 horas nesse exemplo fictício de 10 horas de aula, mais 10 de planejamento, mais 6 de atendimento ao aluno, mais 4 de orientação, e mais as 11 do seu atendimento, da sua portaria emitida pelo reitor de pesquisador produtividade. Então, a princípio, você está completamente amparada nesse caso. Então, a gente tem que olhar essas atividades, como o Wagner falou, tem as atividades de ensino que são divididas em 4 blocos, na verdade. Então, são esses blocos que é a parte de aula mesmo, propriamente, atividades de aula, ministrar aulas em cursos devidamente institucionalizados, tanto faz o nível, né, se é graduação, especialização, qualquer nível, que é o planejamento, novamente, que entra preparação, correção de prova e registro de informações, que aí é 1 para 1, 1 hora de planejamento para cada hora de aula, e o apoio ao ensino, que a soma de todas essas atividades tem que dar, no máximo, a soma da sua carga horária desse primeiro eixo aqui de aulas. E aí você tem que ter outras atividades que entrem ou nas atividades de pesquisa, projetos de pesquisa institucionalizados, ou nas atividades de extensão, projetos de extensão institucionalizado, ações, né, de extensão institucionalizadas na Pró-Reitoria de Extensão, ou atividades de gestão. Então, atividades de gestão, aí entra essas porções, cargo ou função, designação de responsabilidade em ata administrativa e em portaria. Então, por exemplo, você ser designado como responsável por cuidar, como o Cássio estava falando, de determinado tipo de preenchimento ou alguma coisa do tipo. O que a gente pode estabelecer essas atividades e colocar essas designações de atividades aqui, né?
eu imagino, né, que eu acho que entraria em alguma coisa do tipo aqui, né, outros tipos de atividade de gestão a critério da administração com especificação dada no ato da designação. Entendo, por exemplo, você vai ser responsável por um dos laboratórios do IFES. Então, é uma responsabilidade que a gente vai dar. Coisas desse tipo, Okay. né? Coordenação institucional, de núcleos institucional, enfim. Não tem muito onde fugir, a gente tem que estar aqui, mais essas atividades de representação. Então, se você for membro de coisas do tipo fórum, câmaras, conselhos do IFES, comissões permanentes, comissões temporárias, colegiados de curso, núcleos institucionais, comitês institucionais, bancas institucionais, enfim. A gente tem que estar dentro dessas coisas que estão nesse capítulo 2. São todas as atividades que a gente pode, segundo essa resolução, fazer como docente. E aí as cargas horárias têm que estar distribuídas aí dentro. Mas só para completar... Ficou bem claro. Não, vai lá, vai. Desculpa. Não para terminar, é outra coisa. Mas... Não, ia só agradecer o Gilmar, né, dos esclarecimentos, porque é importante aqui até falar para todo mundo aí que a gente sane essas dúvidas completamente agora aqui, para a gente evitar, né, essa permanente negociação, né, que principalmente os coordenadores têm que travar todo ano, né, todos os semestres, assim, com termos de carga horária. Então, assim, quem tiver dúvida, né, agora acho que ficou claro, né? Só vou ficar na dúvida agora, Wagner, de como que vai ficar isso com as 14 horas, né? Porque aí também já muda de novo o cenário, né? Passando para um mínimo de 14 horas, as coisas já vão entrar numa situação aí mais complexa, acho que do ponto de vista da manutenção da qualidade das atividades, né? Mas é isso aí, agradeço. No mínimo para 14, vai ficar 14, 28, mais 6, 34. Então vai ficar meio 34 horas, né? Mas uma coisa na auditoria que eles questionaram, pegar esse exemplo, 10 horas de aula, 10 planejamento e 6 atendimento ao aluno. Então falta 14. Eles criticaram bastante para justificar porque o 14 é maior que o 10. O 14 que não é aula, aula é 10. E os outros 14 são outras coisas, porque esse 14 é maior que 10. Então a auditoria questionou esse ponto em vários grupos, várias pessoas. No nosso caso, não estava com tanto esse problema, porque os dois docentes, o Zé, diretor-geral, não tinha problema, e os outros dois, tinha 16 horas de aula. Então o nosso foi só justificar as portarias, mas teve professor de outros campi que teve que justificar porque o 14 é maior que o 10, né? Porque ele tem mais coisa sem ser aula do que aula. E o Daniel fez uma pergunta aí das 4 horas, é isso mesmo, o limite de portaria no campo é de 4, né? Então o conjunto de portaria, a soma das portarias não pode passar de 4 horas semanais. Daniel, pode falar. Você estava querendo falar? Não, era só para tentar, mas você acabou respondendo perfeitamente aí, Gilmar. Era só para complementar também a pergunta do Leandro, o que faria, né? Eu penso que é uma boa oportunidade para que todos possam, por exemplo, orientar a TCC, né? Que está sendo sempre um problema, né? Fazer trabalho de pesquisa. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, aproveitar esse momento, né? E tentar redistribuir, né? É uma oportunidade, eu acho, de a gente se organizar, né? Porque às vezes a gente fica muito concentrado, alguns professores ficam muito concentrados, né? E aí acho que é uma forma de distribuir, né, para que todos participem, acaba que isso, acho que acaba que todo mundo, né, o IFES, de certa forma, vai ficar melhor, né, porque a gente pode, né, tem o IC agora, tem os projetos de iniciação científica, eu acho que a gente pode tentar, de certa forma, complementar essa carga horária com isso, né, respeitando esse limite aí, e eu acho que com 14 horas, a gente naturalmente vai ter que reduzir essas orientações, mas a gente pode complementar com elas, né? Umas 2 orientações por semestre, que dariam 4 horas, por exemplo, seja um TCC ou uma iniciação, eu acho que é válido, né? Eu penso que para
para nós, professores, é bem viável, né? Então, poderia ser uma alternativa, né? Só para complementar aí o que o Leandro perguntou, né? O que poderia ser feito. Acho que isso aí está dentro do que a gente poderia fazer, né? Então, excelente, Daniel. Deixa eu só pegar o seu gancho para poder falar que essa ideia que eu vou falar é do Fabiano, que ele estava como coordenador de pesquisa. Então, uma possibilidade da gente facilitar, ou pelo menos tentar permitir que as pessoas se interessem mais pela pesquisa e não tenham, talvez, que passar por toda a burocracia inicial de escrever o projeto, todas as coisas, seria os grupos de pesquisa, ou os pesquisadores que já estão mais avançados, escreverem projetos de pesquisa com vários planos de trabalho e convidar alguns docentes para poder orientar determinados planos de trabalho. Porque quem faz isso, né, o pessoal do GAIM faz isso, a Rosilene, ela fez isso, eu acho, no último ano, que eu estou me lembrando, deve ter mais gente que faz, perdão se eu estou esquecendo alguém. E aí a pessoa, ela entra como orientador. Então, e não precisa escrever um projeto inteiro, escrever um plano de trabalho ou coisas do tipo, né? Ele vai escrever, no máximo, um plano de trabalho ou trabalhar, ou ajudar, né, na escrita de um determinado plano de trabalho, e ele tem, por exemplo, no caso da IC, 2 horas de orientação para ele orientar aquele plano de trabalho de um determinado aluno dentro de um projeto de um outro professor, que é uma outra possibilidade que a gente vai apresentar para o campus. Legal, acho que a ideia é essa mesmo, né? Todo mundo participa, né? Acaba que, de certa forma, a gente vai ficar... chama as outras pessoas, né? Desculpa aí, Cássio. Não, mas só lembrando que eu entendi, né, que essa atividade com a iniciação científica, ela também é limitada pelo número de aulas que você dá por semana, né? Então ainda vai faltar outra coisa para ser discutida e padronizada, né? Porque você dá 10 horas de sala de aula, são 10 de planejamento, 6 de atendimento ao aluno, e você poderia, dentro daquilo que é relacionado a ensino, só estabelecer 10 horas, né? Sim. Mas aí com 14, né? Com 14 fica... Não, mas com 14 já vai estar fechado, basicamente. Fechando, ó. Até o Bolt perguntou, né? É importante padronizar as outras coisas. Que vai faltar para todo mundo. Só para seguir a ordem aqui, o Matheus levantou a mão, depois o Flávio. Se vocês terminaram, vamos dar a oportunidade aí, quem quiser, só para poder gerar uma questão de fila, vai levantando a mão que fica aqui na filinha, né? Tá, eu só vou responder essa pergunta aqui, rapidinho. O Bolt perguntou, ainda não fecha, porque 14 horas dá 14, 28, mais 6, 34, fica faltando 6 horas. Aí são 3 orientações, que cada orientação pode ser 2 horas, então 2 TCC, 1 em C, fecha o PIT. Então, a supervisão de estágio, por exemplo, também. Isso, conta também, supervisão de estágio. Quem tem isso, o Matheus implantou no BSI a parte de supervisão de estágio. A gente fez uma reunião com os coordenadores em 2019 ainda, eu acho, e o Matheus implantou, e tem vários professores que estão como supervisores de estágio, e eles devem alocar essas horas se tiverem disponibilidade no PIT deles, né? Até 1 hora por estágio aqui. Bom, o Flávio, rapidinho, o limite é do campo de 4 horas, aí a reitoria são outras portarias. O Internet das Coisas não, vai entrar em setembro, final de setembro, é só no 2º semestre. Bom, agora quem levantou a mão aí, Gilmar? Tá o Matheus e depois o Flávio Lamas. Ei, pessoal, são várias coisas, né? Eu peguei vários ganchos aí, um na fala do Cássio. Primeiro, assim, né, essa questão do IFES, né? Do IFES como autarquia, a gente tem que ver, assim, é bom sempre deixar claro, né? Não sei se os colegas têm essa clareza, né? Qual é a diferença da autarquia IFES, da autarquia universidade, né? Dos institutos federais das universidades. O que diferencia e por que a gente sofre tanto impacto de tantas portarias
à mercê do humor dos ministros da educação, né? O ministro da educação acorda com um pouco mais de ânimo, ele vai lá e fala, não, vou mandar uma portaria para o IFES. Né? Eu acho que assim, ele acorda mais chateado, ele, não, agora eu vou mandar outra portaria. Parece que é assim, né? Porque eu nunca, assim, dos antes, né, frequência nas outras instituições, eu não me lembro, assim, de conviver com tantas mudanças, né? A gente saiu da 17 para 10, agora estamos indo para 18, né? Ou ao contrário, a 10 era antes da 17, enfim. E todo tempo, assim, né, colocando coisas que muitas vezes a gente não é capaz nem de atender a portaria que estava antes, a gente já vai ter que atender a nova, né? Então, tem que ver esse trâmite aí, né? Acho que é importante a gente ter essa noção política também da coisa, né? Outra, né, que o Cássio falou da UFES, né, e que como que eles lidam lá, mas eu acho que é menos impactante essa ação do MEC sobre as universidades do que sobre os institutos, imagino eu. A outra coisa que eu penso a respeito da questão de alocação de carga horária nas outras atividades, e aí junta com uma coisa que também vem pensando há muito tempo, é que a maneira da gente ensinar vai ter que mudar. Né? Ao longo do tempo, agora, nós vamos ter que, paulatinamente, alterando a maneira como a gente ensina. Né? A pandemia veio aí para dar um empurrão nisso, mas, independente da pandemia, eu acho muito difícil a gente voltar para um estado presencial completo. A Wagner, a gente já conversou sobre isso, acho que o Wagner também concorda. Né? Então, essa integração entre ensino, pesquisa, extensão e o equilíbrio entre os momentos remotos e os momentos presenciais no campus, isso faz parte de um grande caldeirão que precisa ser tratado junto, né? Precisa ser pensado junto. Né? Eu tenho uma ação que tem dado muito certo, né? no BSI, acho que está começando agora a pegar mais impulso, mas a gente já teve experiências de sucesso, que é a presença das disciplinas de laboratório de extensão e laboratório de pesquisa dentro da matriz. Né? Essa, não sei se o Daniel conhece, né, se o Cássio conhece, estão falando, mas essa é uma alternativa em que você resolve o problema do seu pitch e você tenta fazer pesquisa ao mesmo tempo, né? Sem a burocracia, como o Gilmar falou, de escrever um projeto de pesquisa, submeter a uma instituição, a entidade, ou mesmo ao órgão central do IFES. Né? Essa é uma ação interessante porque ela permite que o professor tenha a carga horária e realize aquilo que ele deseja. Né? E a gente tem que lembrar, Gilmar, que quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando talvez da atividade mais complexa que o ser humano desenvolve. Né? Não é uma atividade trivial a pesquisa, né? Ela tem vários problemas. Né? Então, por exemplo, vou pegar um problema bastante simples, a colaboração dentro da pesquisa. Né? Colaboração é um desafio dentro da pesquisa. Então, muitas vezes soluções são difíceis de serem alcançadas se a gente não criar dentro do ambiente uma infraestrutura realmente adequada para que ela aconteça. Né? Então, assim, só para levantar alguns pontos aí, né, se vocês quiserem esticar depois, enfim, né, mas eu vejo que, Gilmar e Wagner, que é a presença cada vez maior dentro da matriz curricular de disciplinas que envolvam extensão e pesquisa, né, elas precisam realmente, independente da gente ter mudado nossos PPCs como nós conseguimos, né, felizmente, né, para essa época agora, mas a gente não deve perder isso de vista. Né? A gente deve implementar isso e mais implementar isso de maneira inteligente, com atividades remotas e tudo mais. Então, minha sugestão é caminhar nesse sentido aí, para a gente desafogar um pouco, né, as pessoas para elas poderem continuar fazendo as coisas com qualidade e atender essas tais portarias aí que todo dia aparecem. Mas era só isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado, Matheus. Vai, o Flávio Lamas, você quer falar? Eu tenho uma dúvida, é que antes existia uma modalidade de que
vamos supor, no semestre que vem, o professor vai dar uma matéria que ele nunca deu. Normalmente, ele tinha como colocar no pitch dele um alocamento de hora para ele poder estudar aquela matéria. E também existia um negócio de que a carga horária de planejamento do professor, quando ele tinha mais do que 3 matérias de cunho curricular diferente, que a carga horária dele acho que duplicava a carga horária dele de planejamento. Essas coisas sumiram? Sim. Isso aí era da Sim, não tem mais não. 2008. Né? Anterior. Nenhum dos dois? Nem a dele poder estudar antes, nem dele poder planejar depois? Todos os dois saíram. Não, infelizmente não tem mais. Os dois saíram então, né? Tá. Essa era a minha dúvida. Quanto à questão lá que você falou, a carga horária de reitoria, ela pode explodir o limite do campus, né? Então tá bom. Pode que é diferente do campus. Beleza. Mais dúvidas, pessoal? É importante. Deixa eu olhar aqui. Seja ninguém levantada, não. E não, nas universidades federais eu não sei responder. Porque lá é diferente, né? Provavelmente deve ter auditoria, sim. Deve ter. É uma coisa muito... É um tipo de ação que a gente não divulga, né? As instituições, elas não divulgam esse tipo de coisa. Não. Mas é muito possível que tenha auditoria, até porque o número de intervenções que foi feito em questão de escolha do reitor das universidades foi muito maior do que dos institutos federais, né? Bom, posso mudar um pouco de assunto, então? Acho que esse ponto acho que fechou, acho que ficou bem claro para todo mundo a importância preencheu corretamente o speech. Acho que podemos fechar aí, não podemos, Gilmar? Aí vou passar para os outros que é mais rápido. Da minha parte, sim. O calendário, sobre o calendário. Tá? O calendário de 2021, recebi agora um e pouco a validação dos calendários, ele já foi publicado no site. Ele ficaram de publicar no site. Às vezes até publicou agora, quando a gente está durante a reunião, deve ter publicado lá. O do Tom já está lá, o dos mestrados, porque o mestrado tem autonomia. O do técnico comitante e do técnico integrado também foi, acho que já validou e está para ser publicado hoje no site. O do superior, estou esperando a resposta. Já tá? Então já botaram agora, ó. Porque eu olhei 1h10, não tava, só tinha recebido um e-mail que ia ser publicado. Aí publicou que horas? Tem até a hora aí, ó. Aí publicou hoje, 12h14. Tá vendo, Gilmar? Foi isso, 12h14. Eu olhei mais cedo, não tinha. Então aí já tá os calendários dos integrados e do concomitante. Então tá aí as férias não mudamos não. Então é só para em setembro em fazer só para deixar claro, para fazer esse calendário de 2021, a gente tem que fazer o de meio que 2022. Então a gente tem que olhar de trás para frente. Então 2021 ele vai até antes do carnaval, ele termina em fevereiro. Se vocês olharem aí, você põe, ó, termina no dia 21 de fevereiro. Aí depois vem carnaval e depois já começa em março. Para poder terminar no próprio ano de 2022. Daí em 22 termina em 22, não virar o ano. Aí as férias, elas vão ficar mais... Então as férias estão juntas aí, deu um mês de férias entre dezembro e janeiro, mas em março vai juntar. Eu já fiz o calendário de 2022 também, aí juntam um pedação. Então a gente conseguiu organizar, porque se não faz esse aperto aí, o período ia começar só, e aí pegar 2022 vai terminar em 2023, então aí veio de trás para frente. Aí você observe que todo sábado é letivo. Aí, Gilmar, pode descer para outra página, fazer um favor, lá nos sábados? Pode descer, tá? Aí tem as datas, os procedimentos. Aí não, se der, volta. Achou o sábado para mim? Esse aqui embaixo? Sábado tá em cima, pode... Não, mais em cima. Aí, tá vendo, sabe? Pode parar.
Tá vendo? Sábado letivo. Reparem que cada dia no sábado vai ser equivalente a um dia da semana. Então, por exemplo, 15/5, quem dá aula na segunda-feira pode usar esse sábado. Aí 22/5 é quem dá aula na terça-feira, aí usa o sábado. Aí eu sei a mesma coisa, se vai ser para a PNP, vai ter aula, então já está no calendário o dia equivalente de cada sábado. E aí sim evita conflito de horário. Então, é isso aí para poder fechar a carga horária. Então, todo sábado ele conta com o dia letivo e o dia que está... Rapidinho, e o dia está aí, equivalente. Então, quem for dar aula na segunda-feira, tem um sábado que equivale, o sábado da segunda, aí se for olhar no final, já está até colocado as datas, é a última tabela. Você pode botar a última tabela, Gilmar? Aí tá aí, ó, repara, tá vendo? 16, porque tem 16 segundos, aí entre parênteses está 20, esse 20 quer dizer que são sábados. Então, ou seja, tem quatro sábados que será equivalente a uma segunda-feira, aula de segunda. Aí para poder dar os 100 dias letivos, né, por semestre. Então, já tá definido em calendário. Depois eu mando lá no grupo, por e-mail, o calendário e o grupo dos coordenadores. E também estou com uma ideia, eu vou botar esse calendário na agenda do Google. Então, eu vou criar uma agenda no Google e disponibilizar esse calendário em agenda. Porque aí você tem agenda no celular, no computador, você consegue acompanhar as datas pelo próprio celular. Então, isso vai ser bom até para os alunos e para a gente poder acompanhar essas datas. Porque às vezes uma data passa desapercebido, porque a gente não olhou, porque está em arquivo, né? Então, a ideia é passar as datas, botar esse calendário no Google. O João até publicou aí para mim. O superior, eu já mandei, tá? A gente mandou todos os 3 calendários juntos. O do superior eu estou esperando a resposta. Já tem mais de um mês, ainda não veio o checklist para fazer as correções, né? Então eu estou aguardando. Os dos mestrados a gente sincronizou com as graduações, até por causa dos períodos de férias, para que um professor não fique com aula durante o período de férias de um outro curso. Então, ficou tudo sincronizado, pelo menos essas primeiras férias estão todos sincronizados, foram baseados no calendário que o Wagner encaminhou. E aí todos os professores que atuam no mestrado também vão ter as férias no mesmo momento que os professores que atuam nos outros cursos, até porque ninguém só atua no mestrado, né? E só respondendo o Giraldelli, então, o IFES é até o dia 30 de junho, que está a PNP. Aí em julho vão averiguar ainda. Mas a tendência é ele passar por um híbrido, ou seja, começar a ter as aulas laboratório presenciais. Então, eu acredito, mas eu não posso confirmar, que 2021/1 ele vai continuar ainda à distância, só que mais para frente liberando os laboratórios presencialmente, para poder fazer não ter que fazer tudo de uma vez, você está à distância e logo para presencial. Eu acho que vai ter uma transição ainda no meio. E essa transição acho que vai ser pelo laboratório. Essa é a conversa que a gente está tendo nos fóruns. Tá? Então, até dia 30 é a PNP, tá certo. Em julho, a tendência, mas não posso ter certeza, mas a tendência é presencial somente nos laboratórios. Então, essa é a tendência. E o período acaba em setembro. Início de setembro. Tá? Bom, para deixar claro, os integrados já foram aprovados, está uma corrida agora para fazer os acertos. Os integrados são semestrais, não são mais cursos anuais, passou a ser semestral. E no meio do ano, a gente vai ter a entrada do integrado Internet das Coisas, que também é semestral. Então, o Mecatrônica e Informática para a Internet serão cursos matutinos, e o Internet das Coisas, que vai ter entrado no meio do ano, vai ser vespertino. Tá? O legal da Internet das Coisas é um curso que envolve as duas áreas, tanto de automação e de informática. Então, ele vai ser um híbrido das duas áreas.
E sobre a carga horária, tem carga horária para todo mundo. Não vai ter problema de falta de professor, não. Isso já fez as contas, está tranquilo em relação a isso. Para aproveitar, né? A engenharia e o sistema de informação vai ter uma grade nova, de novo. O que é nova? É a mesma grade sem extensão. Então, a gente conseguiu, na Câmara, retirar a extensão. Então, a grade do BSI e da engenharia de 2021/1 é uma matriz nova. É a matriz anterior sem extensão. Então, os alunos estão dispensados daquela carga horária de extensão. Bom, não sei se tem mais uma pergunta. Bom, eu acho que é mais... Fala, Geradelli. É uma pergunta nada a ver com o que está sendo discutido. Primeiro, obrigado pela resposta lá, né? A questão da vacina, acho que você não sabe, enfim, vai depender das políticas municipais. De repente o Alessandro, acho que ele não está aqui na reunião, ele possa dizer alguma coisa para a gente. Mas, enfim, a outra coisa que eu queria te perguntar é que nas reuniões de comissão para reformulação das grades e tudo mais, acho que foi a Priscila falou para a gente que estava caminhando aquela ideia da gente oficializar, né, por assim dizer, os cursos técnicos por crédito. Você sabe... Bem lembrado. Obrigado, Geraldo, bem lembrado. Foi aprovada essa semana, já foi publicada a normativa de regime de crédito. Então, o regime de crédito já tem instrução normativa do IFES, valendo. Eu fui o presidente da comissão. Então, a gente teve a comissão do IFES, eu fui o presidente da comissão, a gente escreveu a normativa de regime de crédito do IFES e já foi aprovada. Então, já tá valendo o regime de crédito. O IFES já tem a normativa. Muito bom. Foi publicada essa semana. Oficializa, né, a forma da gente trabalhar um técnico, permitindo que, de fato, o aluno ou a aluna faça as disciplinas isoladamente, né? Porque a gente meio que faz isso, mas a gente é uma coisa ali, né? É bom saber disso. Estão aproveitando que já está a maioria aqui, a maioria dos professores, não está no ponto de pauta, né? Mas é mais uma conversa. Eu estava pensando que depois, a gente vai mudar os técnicos concomitantes, né? Os 2 de informática e mais o de automação, que vai passar por regime de crédito. E é só assim, o campus está... Aí o Gilmar pode até me ajudar a falar, né? Como não está tendo presencial, o consumo de energia e água reduziram. Então, os custos da escola reduziu. E com isso a gente está conseguindo pagar as contas, né, Gilmar? Ainda bem, né? Porque o governo só tinha mandado 2% do orçamento do mês, né? Os Correios não estão mais prestando serviço para o IFES. Então, eles pararam de prestar serviço, além de outros fornecedores. Então, eles não querem entregar para o IFES por demora de pagamento. Eu estava pensando com calma, depois, aí para a gente debater, se vocês toparem, eu estava pensando em segurar, porque a ideia dos PPC eu nem conversei isso com os coordenadores, tá? Eu nem conversei com o Edilson, nem com a comissão. Eu pensei nessa semana. No PPC de rede de computadores e desenvolvimento de sistema, transformar e já publicar em ensino à distância. E não ser presencial. É só para deixar claro assim, como que é a normativa? Qual é a norma assim? Curso presencial é aquele curso que pode ter no máximo 20% da carga horária à distância. Então, o curso presencial ele tem 80% presencial e 20% à distância. O máximo é 20%. Isso é um curso presencial. No curso à distância, é diferente. Ele tem que garantir pelo menos 20% presencial. Então, 20% presencial tem que garantir. Então, se eu tiver um curso que é 50% à distância e 50% presencial, ele é um curso à distância. Então, pensando nisso, para discutir com vocês, se vocês acham da ideia,
passar os textos concomitantes para a distância. Ou seja, ele faz a teoria à distância e as práticas presencial. Eu pensei mais nisso durante essa semana, para as coisas que estão acontecendo, já estamos indo para online, e meio que formalizar isso. Se vocês quiserem discutir aqui, a gente discute, mas a ideia é... Nem conversei isso com o Gilmar. Também estou sabendo, estou sabendo agora. Agora. Então, assim, a minha ideia é passar os concomitantes para a distância. Quando a gente fala distância, que eu posso ter 30 por... posso ser meio-meio. Quando você fala que é meio-meio, presencial, 50% presencial e 50% distância, ele é distância, tá? Então, a gente tem porque a gente está percebendo nos alunos do curso noturno, isso vai ser uma tendência, essa parte desse curso à distância. Então, a gente preparava todos concomitantes, para já ser à distância, já que a gente está reformulando mesmo, a gente vem entregar agora, que a ideia é entregar para começar em junho, no segundo semestre. A gente entrega no ano que vem. Então, a gente pega os PPC que já está pronto das comissões. Eu nem falei com o Daniel e com o Vitor, que são o presidente das comissões. O Daniel Daniel é presidente de redes, né? Então, essa é a ideia. Aí eu queria discutir com você o que vocês acham da ideia. Então, a gente deixaria tudo que é teoria à distância e que for prática, a gente faz no campus. E já aproveita que já está reformulando os PPCs do concomitante, já deixa eles assim. Mas isso é uma ideia minha, eu não discuti isso com ninguém, tá? Nem com o Gilmar, com ninguém. Mas como a gente está em reunião aqui, é um convite, é uma conversa, eu pensei em fazer isso em todos, aproveitar e já fazer nos concomitantes. Já que a gente está mexendo nele mesmo, já passar para a distância. Então, não sei... Vou parar de falar aqui, eu queria que vocês comentassem sobre isso, o que vocês acham da ideia. Se vocês toparem, já conversa com a comissão. Vamos colocar na filinha de quem levantou a mão aqui. Flávio Giraldelli, Jefferson Andrade e o Daniel, por enquanto. Se alguém mais quiser, levanta a mão para ficar na filinha. Então, ô Wagner, olha só, eu faço parte, né, da comissão, e a gente discute muito a respeito desses assuntos. Eu vou tentar ser mais rápido naquilo que eu penso sobre isso. Aquilo que eu penso não é exatamente aquilo que eu concordo ou que acho que é o melhor, né? Tipo, eu me posiciono, por exemplo, politicamente como um camarada de centro-esquerda, mas porque eu não acredito que dá para a gente ir tanto mais à esquerda quanto eu acho que é factível no mundo. Então, assim, por que eu estou usando isso como exemplo? Eu não acredito que a gente vai conseguir realmente, eu vou no sentido da sua fala, né? E o Matheus também meio que fala bastante sobre isso. Eu não acredito que a gente vá conseguir resistir, digamos assim, por muito tempo, pelo menos a uma modalidade híbrida de trabalho. Isso que você acabou de falar é porque não tem, pelo que eu entendi, não tem mais o termo ensino híbrido, né? Ou você é à distância ou você não é. Mas o que você está propondo, em outras palavras, é um ensino híbrido. Você deixou isso claro, né? A questão da teoria e tudo mais. Mas ele chamaria ensino à distância por uma questão de nomenclatura, de legislação interna e tal. Isso. Então, eu não acredito... Isso, não existe ensino híbrido, né? Você confirma isso? Isso, confirma. Ou ele é presencial ou ele é à distância. Entendi. Mas, por exemplo, entendeu? Eu só dar um exemplo. Um curso que é 70% presencial e 30% à distância, ele é considerado à distância. É uma nomenclatura esquisita, mas tudo bem, entendi, é só uma questão de nomenclatura isso daí. Mas o que eu quero tocar não é nisso, né? O que eu quero tocar é mais no seguinte, eu não acho que a gente consiga evitar esse movimento, eu acho que a gente só consegue retardá-lo para a gente poder se preparar. O mundo pós-pandemia não vai ser como o mundo pré-pandemia. E as distâncias que a gente está tendo em termos de deslocamento, de transporte e tudo mais, e por maior que seja a quantidade de problemas que a gente tem nas aulas remotas, há alguns aspectos positivos que, se a gente conseguir trazer isso para a discussão, eu acho que é importante. Eu acho que no futuro, num futuro não muito distante, a gente está caminhando, sim, para uma modalidade híbrida, isso é inevitável. Mas o ponto mais importante que eu gostaria de tocar aqui é o seguinte: toda essa transição, Teixeira, você é diretor de ensino e você acompanhou esse processo, toda essa transição que nós tivemos, é óbvio que foi forçado pela pandemia,
mas ela aconteceu a toque de caixa, e nós estamos há 1 ano, e ela continua a toque de caixa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nenhum tipo de ação, do ponto de vista de capacitação para produção de conteúdo à distância, de educação dos professores a trabalharem à distância, todos os sucessos que, eventualmente, os professores tiveram, foi na cabeçada, desculpe o termo, foi na cabeçada por tentar fazer as coisas. E existe teoria para dar suporte a isso. Nós temos um centro de formação de professores e tudo mais que trabalha com educação à distância há anos. Então, se a minha fala vai nesse sentido, se a gente há de, no futuro próximo, pelo que eu estou vendo, caminharmos, assim, progressivamente a trabalharmos numa modalidade híbrida, né, distância e presencial, vai precisar de muito mais do que uma conversa numa reunião aqui. Ela vai precisar de algo ser institucionalizado e principalmente no treinamento e capacitação dos professores. Porque já tem 1 ano que nós estamos à distância, remota, ou seja lá como queira chamar, e, como eu falei, a gente está fazendo na cabeçada, e nós somos o Instituto Federal do Espírito Santo, a gente não pode trabalhar na cabeçada do jeito que a gente tem feito, sabe, Wagner? Então é só isso daí. Geraldo, eu concordo com você, tá, Geraldo? Estou discordando, eu concordo. Tá tudo assim, tem que aprender um pouco meio na marra. Mas, pelo que as coisas estão acontecendo, a tendência e os custos noturno, que, pô, energia à noite é cara, porque paga a demanda. E tudo que está acontecendo, já que a gente está reformando o PPC, eu falei, pô, será que vale a pena já ir migrando, né? Eu vou chamar de híbrido, já ir para o híbrido, né? Mas eu não conversei com ninguém, tá? Eu não conversei com ninguém, não. Por isso, vocês nem estão sabendo na comissão, porque eu pensei isso nessa semana. Eu falei, pô, vou aproveitar hoje que já estamos em reunião, a gente está conversando com o meu convite, não é nada definitivo. É só aí o que vocês acham da ideia. Então, pelo menos, fazer nos concomitantes isso. Porque reduz custo de energia, de água. E tem a parte aí na distância, que a gente vai ter que... Vocês que mais levantou a mão... Tem Jefferson, Daniel Trindade, Rafael Emerick, Matheus e Flávio Lamas. Jefferson, por favor. Desculpa. Eu queria pontuar 2 coisas, né? A primeira é que, pelo menos ao que pareceu para mim, o principal motivador que o Wagner está colocando é a questão do custo, porque tem a redução do custo, óbvia, de que a gente vai gastar menos energia, menos água, menos limpeza, menos tudo. Mas aí me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu me lembro da matriz de custo, o aluno à distância, ele também significava menos aporte para o campus, né? Ele também significava menos dinheiro entrando. Então, já fez a conta, se uma coisa compensa a outra? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, embora o ensino à distância tenha uma pressão danada de parte dos empresários da área de educação para colocar e tal, o que a gente está vendo agora é que as faculdades particulares estão numa pressão louca para voltar ao ensino presencial, porque elas não conseguiram migrar os alunos do presencial para a distância, e elas tiveram uma queda de receita brutal na pandemia. Muito aluno largou, não migrou para o curso à distância, mesmo as que têm. Então, elas não estão conseguindo migrar o aluno do presencial para o curso à distância. Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer essa migração dos nossos alunos do presencial para a distância. A gente tinha um curso tecnólogo à distância, né? E meio que ele não... Assim, as últimas turmas quase não formou gente, né? Formou pouca gente, pelo que eu me lembro. Então, seriam esses 2 pontos que eu queria deixar para a gente ponderar, né? Para a gente considerar. Sim, eu pensei só no concomitante, porque são cursos mais rápidos, então são cursos de 1 ano e meio. Por isso que eu pensei... Eu concordo com você, Jeff. Assim, superior, integrado, isso não vai funcionar, não. Isso eu tenho ciência. Mas no concomitante, só para vocês terem uma noção, a gente está chamando quase 76 suplentes, né, juntando tudo.
Então, quem é o próximo, Gilmar? É isso aí. O próximo é Daniel Trindade. Boa tarde, pessoal. Eu entendo aí a colocação do Wagner, né? Principalmente depois desse 1 ano em que a gente ficou trabalhando de casa e muitos professores prepararam, né, várias disciplinas. Então, eu entendo a motivação, né? De não fazer tudo, né, à distância, mas fazer o híbrido, né? Então, pegar as matérias que são teóricas e colocar à distância, né? Então, sobre isso. Por mais que o professor, né, tenha preparado muito bem os materiais, né, e bem discurso, vamos assumir, né, que mesmo sem, né, o treinamento, a formação necessária que o Giraldelli apontou aí, né, que os professores têm a absoluta capacidade de todos eles, e eu não estou falando só os professores que dão hoje aula nos cursos concomitantes, porque também, como um grupo, todos os professores aqui, independente da formação, sabem que em algum momento você pode cair para dar aula em qualquer um dos cursos, seja concomitante, integrado, graduação, né? Então, assim, primeiro a gente vai partir do pressuposto de que os professores todos têm a capacidade, mesmo sem a formação necessária, de criar o material, de criar o conteúdo e fazer uma coisa bacana. Então, estou partindo desse pressuposto. A experiência que eu tive como coordenador do manutenção e suporte, e aí seria muito interessante se a Priscila estivesse aqui, né, porque ela ia conseguir falar bastante disso, porque ela teve muito mais contato com os alunos, é que justamente por conta das características socioeconômicas dos alunos, é uma coisa muito complicada e é muito sofrido. A gente tem esse problema até na graduação e no integrado. Eu tenho alunos na graduação e no integrado que já vieram falar comigo em relação a essa questão. É claro que quando você é pego no meio do caminho, e aí você fala o seguinte, poxa, passou do presencial à distância, então você é pego de surpresa, você não teve nenhuma opção de escolher no início se você queria fazer ou não o curso, né, como aluno, né. Agora, os cursos técnicos concomitantes também tem um outro lance também, de que eles são noturnos, né, e é uma oportunidade para esse perfil socioeconômico de ir lá e participar do laboratório. Claro, os laboratórios não seriam à distância, mas eu sinceramente, conhecendo com os nossos alunos hoje, considerando a situação socioeconômica deles e a experiência que nós tivemos durante a pandemia, eu não consigo ver isso funcionando a contento. Eu acho que a gente vai ter muito mais problema do que solução, porque como é que a gente vai fazer essa coisa do ensino à distância? Porque, olhando a resolução da pandemia hoje, a gente tem várias contrapartidas que o campus mesmo tem que colocar para os alunos, como enviar material impresso, um monte de coisas que dão um trabalho miserável para o professor, e que quase todos os professores que trabalham com material impresso falam que é inócuo, sabe, que não funciona, mas está lá na resolução, e a gente tem que fazer no sentido de temos que dar oportunidade para todo mundo. De turmas de 40 alunos, você tem 13 fazendo as disciplinas. Muita gente desistiu. Então, eu, olhando essa realidade, essa experiência que nós tivemos nesse ano, apesar dos professores terem um material já pronto, alguns professores já teriam material pronto, né, seria maravilhoso isso, né? Mas eu acho que não ia funcionar por conta do perfil socioeconômico dos alunos. É isso daí que eu ia falar. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Só falar, a gente está montando um laboratório de EAD, tá? Só para, né, Gilmar, vai ser do lado da pedagogia. Ali vai ser um laboratório de EAD. A princípio ele vai servir, perdão, Wagner, a princípio ele vai servir para aquele curso que o campus está atuando como polo, né? O curso ofertado pelo CEFOR, que o Campus Serra atua como polo, quando puder ter atividades presenciais, né? E aí é uma outra coisa também, Wagner, desculpa tomar um pouco mais sobre essa questão do laboratório, a gente também tem que ver o seguinte, que no presencial a gente não conseguia nem criar nem laboratório para o aluno poder usar. Assim,
tinha lá o 203, mas mesmo 203, na hora do aperto, o que acontecia? Vai ter aula, sabe? Então, e o aluno que não tiver a coisa para fazer em casa, né? Ele teria que ir para o campus. Então, como é que vai fazer isso? Se tiver esse recurso no futuro, só que aí é mais gasto para o campus, né? Tudo bem que é um gasto que é feito naquele momento e não é um gasto contínuo, né? Mas, assim, a energia ela vai ter que ser gasta de qualquer forma quando a gente voltar para o presencial, porque a engenharia não vai passar para o híbrido, né? Ainda vai ter curso à noite, sabe? Claro, vai gastar menos energia? Vai, mas não sei se vale tanto a pena, não. Ok. O próximo é o Rafael Emerick. Eu só vou acrescentar um ponto na discussão, né? Uma visão, eu acho muito bacana, na verdade, eu acho interessante essas oportunidades de ensino à distância, né? A gente está aprendendo muito, mas ela, de uma maneira, vamos dizer assim, plena, ela não está consolidada, né? O ensino à distância há muito tempo e o que a gente vem observando é que a ensino à distância foi associado por muito tempo com menor qualidade por questão de custo. Mas eu acho que aí mora o desafio, né? Mora aí a oportunidade de inovação, de pesquisa e tal, da gente conseguir trazer a qualidade. E um dos aspectos colocados aí que eu já percebi que é um gargalo importante é a questão do custo, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha adolescente e os custos para ela se adaptar aqui a ensino remoto não foram pequenos, né? Em termos de conforto, em termos de, né? Enfim. Então, eu acho que isso pode trazer um certo elitismo para a escola, que é temerário, né? Porque eu já vivenciei alguns alunos, principalmente na oportunidade que eu tive de dar aula no técnico, que, né, não tinham computador em casa, que faziam, enfim, tinham condições econômicas bem ruins, assim, né? E a gente conseguiu contornar com muito esforço. E vem uma crítica também, porque a gente tem muito laboratório fechado durante a tarde no IFES, né? A nossa questão de segurança aí, ela impera em detrimento a esse gap. Mas o IFES também está numa localização um pouco afastada, digamos assim. Então, eu acho que tem um caminho do meio. Porém, por um curso institucionalmente online, assim, né? Eu acho importante a gente botar algum critério que a gente consiga chancelar a maturidade. Então, eu tenho observado que os alunos que eu tenho com maior maturidade, normalmente os que já trabalham, ou os que têm outras responsabilidades, que conseguem gerenciar bem o tempo, eles estão adorando o ensino à distância porque, né, eles estão conseguindo otimizar o tempo. Já os alunos mais imaturos, eles estão fracassando, assim, estão desanimando. Então, eu acho que um recorte para, por exemplo, eu sei que é um recorte grosseiro, né, mas um recorte, por exemplo, para maiores de 18 anos, porque a gente seria, eu acho que da minha visão, irresponsável a gente oferecer um curso profissionalizante para, em tese, promover inserção ao mercado para pessoas que não têm maturidade, né? Então, além das questões econômicas, eu acho que tem esse perfil de disciplina, motivação e tal, que tem que ser levado em conta. Obrigado, Rafael. Alguém quer comentar? Eu também acho que, assim, existe espaço para várias coisas. Talvez a gente não consiga aplicar em vários níveis ou vários cursos, mas é possível, né? Eu acho que é experimental. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai evoluir para isso. Eu acho que tem espaço para a gente trabalhar em uma vertente aí, ensino-pesquisa. A gente está tocando algumas iniciativas, mas a gente tem que maturar mais o processo para poder institucionalizar com segurança, sabe? E eu acho que principalmente os alunos menores de 18 anos, né, os adolescentes e tal. Hoje em dia diz que adolescente tem adulto aí de 30 anos que ainda é adolescente, né? Mas eu estou fazendo esse recorte aí para as pessoas que formaram ou não responsabilidade, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. O próximo na fala é o Matheus. E aí, pessoal, acho que é importante que se diga nessa conversa, a primeira questão é que a palavra ensino à distância pega muito forte, né? Mas acho que o que o Wagner está sugerindo, na verdade, é deixar a porta aberta à flexibilização dos cursos, né? Lembrem-se, então a gente tem que lembrar disso. O curso não
seria, na verdade, um curso à distância. Eu estou entendendo assim, pelo menos, né? Então, mas aí ele falou dessa fala aí de dividir a teoria e a prática, né, etc. Eu acho que isso aí acaba gerando também esse pensamento aí, dessa preocupação que a maioria de vocês está colocando aí, né, de tornar o curso elitista. O problema social nosso é grave demais, né? Os alunos não têm nem espaço, os alunos não têm espaço nem para estudar a parte que seria do dever de casa deles nas suas casas, né, que dirá fazer partes que são, vamos dizer assim, componentes da matriz curricular, que ele tem que encontrar um espaço dentro da sua casa ali, às vezes uma casa pequena, sem recursos, quente, sem nem iluminação direito, né, que dirá computadores de boa qualidade, né? Então, eu acho que tem esse problema sim, eu concordo com o Rafael. O Giraldelli também falou coisas super importantes sobre a preparação da gente e do campus para a gente estar atendendo, mesmo que seja um piloto, né? Eu acho que é isso que o Wagner está talvez pensando também, de fazer um piloto no concomitante. Mesmo para um piloto, não é simplesmente, né, separa a teoria, separa a prática, e agora nós vamos fazer o curso desse jeito aqui. Isso não vai funcionar. Quer dizer, é o caso típico, né, eu que sou da engenharia de software, né, é o caso típico de se determinar a solução antes de entender o problema, né, antes de saber o que a gente quer. Eu acho que alguém falou aí, nós somos Instituto Federal, né, e a gente quer qualidade, né, a gente nasceu em cima da qualidade, tem uma reputação que paira sobre um dos signos é a qualidade. Então, eu penso que a primeira pergunta, acho que o que todo mundo quer, na verdade, é tirar o melhor proveito do remoto e o melhor proveito do presencial. Eu, de fato, eu venho falando sobre isso em várias oportunidades, aí eu sempre falo nesse assunto aí. E no meu cabeça, não estava nem assim a ideia de, não, vamos agora adotar um ensino que seja mais à distância, seja meia, etc. Não. Meu pensamento com relação ao futuro do IFES é que o modelo anterior ao da pandemia também não nos serve mais. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Aulas com poucos alunos chegando atrasados, né? Um pouco rendimento e muitas vezes, né, mesmo dentro de laboratório, mesmo dentro da sala de aula, rendimentos baixos, né, de desempenho dos alunos. Então eu vejo muito isso. E quando eu falo em mudança, eu penso como o Wagner também, a gente tem que começar, não dá para, talvez seja uma coisa que a gente tem que começar de algum jeito. Mas eu penso também que a gente tem que ter um projeto um pouco mais, eu diria, sofisticado mesmo, porque a situação é complexa. E ela pede um projeto do ponto de vista pedagógico, tecnológico e social mais elaborado para que a gente tenha alguma evidência de que o que a gente vai fazer vai dar certo, né? Não começar a atirar sem saber nem aonde é que está aquilo que a gente quer atirar, né? Então, pode ser, assim, Wagner, eu concordo, não estou discordando, não estou descartando a possibilidade da gente mexer nos PPCs já de início, mas mexer simplesmente no PPC não vai gerar o resultado, né, que a gente espera. Então, assim, quando eu penso assim, que é uma coisa mais justificada, é o seguinte, eu acho que deveria mudar a dinâmica do campus, entendeu? Mesmo que a gente ficasse totalmente presencial, eu acho que o modelo que a gente tem, assim, né, do professor investir aquele tempo ali mais em aula e menos em atendimento, né? Quer dizer, a gente tem que efetivar o atendimento, né? O atendimento a pequenos grupos. Me lembrou muito da fala dos colegas que estiveram na Finlândia e na própria Europa também, eu pude presenciar na própria universidade lá, assim, que lá eles estão evitando aglomeração nas universidades há muito tempo, não é coisa da pandemia, né? É difícil você ver
assim, muita gente aglomerada, como a gente às vezes vê no nosso campus, né, assim, em determinados horários. Fazer uma coisa mais esparsa, enfim, eu não vou dar a solução agora, mas só para falar da minha preocupação. Mas voltando a falar, eu acho que o que o Wagner está pretendendo não é implementar ensino à distância, ele só queria mudar a denominação do curso para flexibilizar e aí a gente poder executar algumas ações planejadas em função disso. Não sei se eu estou errado, tá bom? Beleza, obrigado, gente. Legal, Matheus. Flávio Lamas. Só voltando naquela fala do Giraldelli sobre os cursos que a gente fosse precisar fazer, de atualização e tudo mais, esse tipo de coisa também deveria ser fortemente colocado como uma coisa de atualização de... Como que fala? Sabe aqueles 3 meses que a gente pede para poder fazer atualização nossa, né, de aprimoramento de conhecimento? Então, que isso também deveria ser parte da carga horária, e não ficar como está sendo hoje, que a gente está correndo atrás dessas coisas e não está sendo considerado como nenhum tempo nosso, sabe? Só isso que eu queria falar. Essa aí, Flávio, é uma briga lá na hora de fazer essas resoluções. Tem até o vídeo da reunião do Conselho Superior, discutindo, né, os pontos dessa resolução. É até interessante a gente poder, quem não viu o vídeo, poder ver para ver como que é difícil aprovar qualquer coisa lá. É um negócio, assim, extremamente complicado. Os diretores, eles querem que tenha aula, principalmente de outras unidades que não tem muita atividade de pesquisa e extensão. É só aula o tempo todo. É um negócio terrível. Eu não entendo isso. Parece que esses caras nunca deram aula. Pois é. Obrigado, Flávio. Daniel Trindade. Daniel, você está no top de fala hoje, hein? Ué. Não, é só uma coisa, né, sobre essa questão ainda dos cursos técnicos. Olha, uma das coisas aí que o Wagner falou, que só para pontuar aqui, até porque eu já tinha meio que conversado com outros professores também, outros coordenadores, e a gente tinha identificado esse negócio. Tudo bem, a gente começou a reorganizar os cursos técnicos, só que foi muito bom o Wagner não ter colocado eles para apreciação, porque agora, olhando agora, né, depois que a gente dividiu a carga horária para os professores, e a gente viu que todo mundo ficou meio atolado, né, de carga horária, então é muito bom a gente pensar um pouquinho mais, né, mesmo que os cursos técnicos hoje, eles precisem dessa modificação, mas se a gente pegar e seria muito ruim a gente ter que rodar os 4, só na informática, né, eu estou falando, rodar 4 cursos técnicos ao mesmo tempo, né, porque vão ter os cursos novos, mas a gente também tem que dar conta dos antigos, então isso daí vai ser um trabalho danado, assim, não é? Então isso vai ter essa fase. Então, realmente, agora nessa fase aí que a gente não sabe nem como é que vai ser daqui para frente, né, é importante a gente, acho que os PPCs estão prontos, né, tanto do análise e desenvolvimento de sistemas, quanto de rede de computadores, da automação, não sei como é que tá, mas imagino também que esteja pronto, mas eu acho que agora, realmente concordo com o Wagner que é melhor esperar um pouquinho, né, para colocar. E aí eu vou colocar uma outra polêmica aqui, olha, já que a gente está agora com o curso integrado, né, o técnico integrado, e a gente até vai criar um outro curso técnico integrado, e eu fico pensando o seguinte, como campus, a gente vai querer manter esse número de cursos técnicos concomitantes, é isso? Porque já que a gente está querendo pegar e colocar esses cursos à distância, e já que é recorrente a gente falar aqui que a concorrência para esses cursos é baixa, então, a gente vai manter esses cursos mesmo, porque no futuro os professores vão ter carga horária, é o quê? Por que a gente mantém esses cursos? A gente tem uma obrigação. Quando a gente colocou o integrado, a conversa que eu escutei na época era, o campus tem que ter curso de ensino médio. Pronto, então, fizemos. Aí agora a gente vai ter 3 cursos de ensino médio, não é? Então, já aumentou bastante.
E os cursos técnicos, será que a gente quer manter esses cursos técnicos puros, ou se a gente quer, ou a gente poderia talvez diminuir, ao invés de, por exemplo, assim, na informática tem 2 cursos, então a gente quer manter esses 2 cursos, e mais um curso na automação, porque são mais 3 cursos, né? Então, se é um problema aí de recurso, né? Então, a gente tem os recursos para ter essa quantidade de cursos, então, isso daí. Acho que terminou, né? As mãos, Gilmar, né? Que eu estou olhando aqui. Então, só falar rapidinho. O integrado, a gente já chegou no meio do limite, porque ele só tem limite para 4 integrados. Hoje nós temos 4, vai ter 4. O de IoT, mecatrônica, informática para internet e o ProEja. O ProEja a gente conta como integrado. Então, são 4. Então, já lotou, porque a gente só tem um professor do propedêutico, né? E os concomitantes, assim, bom, quando eu falo assim com híbrido, eu não estou falando que é 100% a distância. Pelo menos de migrar, por exemplo. Será que vale botar, sei lá, 40%? Estou chutando um valor, 40% da distância e 60% presencial? E já indo para essa linha. E uma coisa que pode mudar, não precisa ser concomitante, pode ser subsequente. Porque hoje o concomitante nosso, ele aceita alunos que estão fazendo ensino médio. Então, aluno que está no 2º ano. Agora, igual o Rafael falou, isso vem mais de maturidade. Então, se a gente quer a maturidade, então a gente tem que pegar aluno, tem que ser um curso subsequente, ou seja, o aluno tem que ter concluído o ensino médio. Só para você ter uma noção agora, como o concurso não teve prova, o candidato vago foi muito alto. Então, o teste de automação, ele sempre era o segundo mais concorrido do IFES, né? E agora até foi, tirando segurança do trabalho de Vitória, que a concorrência é muito alta, tanto o teste de automação de informática, eles são bastante procurados. E uma tendência, por exemplo, a gente pode passar para subsequente. Assim, eu só botei aqui na reunião como é uma reunião de bate-papo, é só para a gente ver o que vocês acham da ideia. Eu não sei se é bom ou ruim, não, tá? Eu não parei para analisar se é vantagem ou qual é a vantagem e desvantagem. Mas a gente já está nessa tendência. Só acelerou o processo, né? A parte da distância, acelerou. A engenharia já colocou alguma disciplina à distância para poder ser noturno. E parece que o resultado está indo bem nessas disciplinas. Então, será que vale a pena a gente, no TE concomitante, a gente pode até passar ele para subsequente, será que vale a pena a gente começar a investir? A gente, claro, aí tem tudo, tem uma estrutura, tem que ter estrutura dentro do campus, de laboratório, para o aluno que não tem computador, ele poder usar ter um espaço no campo, a gente está montando esse espaço, então a gente tem que pensar em tudo. E é um projeto para pensar para o ano que vem. Tem que pensar até na gente, né, Wagner? Para a gente se preparar. Né? Não falando que é uma coisa para a gente fazer já para o próximo semestre, é uma coisa que pessoal, se vocês toparem, né, a ideia, a gente já pode. O PPC está pronto, pensar nesse PPC, pensar em cursos, e já pensar assim. Wagner, é melhor plantar, sei lá, em 22/1 ou 22/2, mas isso a pandemia só acelerou uma tendência. Eu vou falar por experiência própria. Hoje, eu não consigo sentar, eu já não consigo fazer curso presencial. Hoje eu não faço, eu só faço curso online. Claro, é outra coisa, mas eu não... E eu acho que o subsequente está indo para essa linha, né? Então, mas eu entendo a fala e eu concordo com todos vocês. Pois é, agora, Wagner, um problema rapidinho aqui. Para a gente entrar nisso de maneira séria, a gente teria que, pelo menos, fornecer equipamento dentro do campus para o professor poder chegar lá e dar uma aula de videoconferência. Você não vai poder exigir que o professor dê aula dentro da casa dele. E aí, onde é que vai ver isso? Né? Tá, a gente está comprando 6 câmeras agora, né, Gilmar? 6 webcams. Sim.
né? Mas isso aí não vai resolver, quer dizer, tem que ter, por causa disso que eu tô te falando, entendeu? Eu acho que se você quiser plantar semente dentro dos cursos, assim, para esperar, bota lá que é a distância, mas toca tudo presencial, e lá para frente muda, porque, cara, assim, isso aí tem que ter, igual o Geraldo falou, a gente tem que ter laboratório, tem que ter equipamento, tem que ter produção de conteúdo, tem que ter formação, senão a gente vai ficar no improviso, Wagner, né? Os alunos que são carentes, eles vão precisar ir para lá também. Então, assim, é um rearranjo que não dá para pensar nisso em 2022, cara. Não, Matheus. Eu não vejo possível, eu acho muito difícil, né? Como você falou, sei lá. Deixa só o Flávio Rafael falar. Pode manter as reuniões e planejando. Então? Posso falar aí, pessoal? Pode. Tá. Boa tarde aí, pessoal. Assim, entrou nessa discussão, né? Como eu estou na parte do concomitante, eu também fiz o concomitante no Campo Serra, né? Quando começou em 2001. E assim, eu acho que a gente também tem que repensar, o mundo está mudando, a gente está nessa dinâmica da educação à distância, né? Da curricularização, né? Do ensino remoto. Eu acho importante curricularizar, mas eu sou contra colocar, né, um curso, né, assim, 50%, né, à distância. Eu acho que a gente vai perder um pouco, né, do nosso vínculo com o aluno, que eu acho que faz toda a diferença, né, essa aula presencial, esse vínculo que o professor cria com o aluno, porque também a gente não forma só tecnicamente, né? A gente tem que se preocupar com a formação humana, né, dos nossos alunos, né, que são as habilidades e competências humanas, que inclusive são as competências mais exigidas hoje no século XXI, principalmente, né, pela indústria, né, pela questão do empreendedorismo, né? Eu acho que essas competências, essas habilidades, elas são adquiridas via ensino presencial, né, que é esse vínculo com o docente, né, com os servidores também envolvidos, enfim, né, que a gente tem a psicóloga, né, tem o pedagogo envolvido no curso, então isso é muito importante. Eu acho, Wagner, que a gente está num caminho muito bacana a partir dessa nova reformulação, que já começou a curricularizar o ensino remoto dentro das disciplinas, entendeu? E aí a gente já vai reduzir o curso para 1 ano e meio. Então, assim, vamos rodar o nosso projeto piloto, a gente está no caminho certo, eu acho que a gente vai reduzir a evasão com essa redução do tempo, né, de curso. Eu estou apostando bastante que isso vai dar legal, mas eu acho que a gente tem que manter ainda esse ensino presencial com esse público, que também é um público delicado, é um público que quer entrar no mercado de trabalho, é um público carente, né, como os professores estão percebendo, essa carência a nível bem gritante, entendeu? Então esse público precisa, sim, desse contato físico, entendeu? E a gente dá para curricularizar, sim, o ensino remoto, né, dentro dos PPCs. Então, assim, eu acho que a gente está nesse caminho certo, eu acho que a gente tem que manter, apostar nele, né, mas nunca deixar esses alunos carentes que precisam entrar no mercado de trabalho, né, perder esse contato físico com a escola, né, esse vínculo, assim, com o docente, com a instituição é muito importante, né, esse vínculo físico. Outra coisa, o curso concomitante, né, ele tem um papel social muito grande, porque o aluno que chega para fazer o nosso curso concomitante, né, ele quer trabalhar, ele quer fazer mobilidade social. Então, assim, a gente tem todos os casos de sucesso de alunos que chegam carentes, que a família ganha um salário mínimo, e esse aluno, depois, ele consegue um emprego ganhando aí seus R$ 2.000, R$ 2.500 na indústria. E outra coisa, são os alunos que a gente tem o que? Alto índice de empregabilidade, alto índice de estágio, né? O Gilmar pode falar aí que ele está lá dentro, né? É estágio toda hora. Então, assim, ele tem um papel social muito importante, né? Então, assim, é um curso. Tem evasão? Tem evasão, né? Assim como a engenharia tem, né? Porque nossos cursos são industriais, né, pessoal? Lembrando que são concomitantes na área industrial. Então, cursos na área industrial já tem essa questão aí de evasão, entendeu? A gente tem que atacar a evasão e não o curso, terminar com o curso, entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado porque a gente começou com os cursos concomitantes, né? Tanto a informática quanto a automação, né? Então, a gente começou no curso técnico, né? A gente tem que diversificar e não excluir. Então, assim, ele tem um papel social muito importante.
Então, a gente tem que sempre estar levantando a bandeira para que esse curso exista, que ele se multiplique, igual a gente está usando essa estratégia, né, criando cursos novos na informática e na automação, concomitantes, né, ou subsequentes, né, tanto faz. Mas eu sou defensor que são cursos que precisam, sim, ainda mais para o área industrial, ter esse vínculo institucional, ter as aulas físicas, né, ali, e curricularizar o ensino remoto nos PPCs não significa, né, dar 100% aula remota, né? Pode ser 20%, como a lei já permite hoje, né, que eu acho que é o suficiente e a gente consegue reduzir o tempo de curso, entendeu? Sem o aluno perder esse vínculo com o docente, com a instituição. Era só essa minha observação mesmo. Obrigado aí. É que, como tá ficando, assim, rapidinho, como já são 3h11, já tem 1h30, vamos encerrar no Emeric? Okay? Eu vou tentar ser rápido. Pode falar, Emeric, é só aí. É só uma sugestão, então. Eu queria pontuar, assim, que o Flávio falou bem numa linha que eu penso também, né? Eu penso, assim, que a universidade me preparou muito, não dentro da sua grade curricular, mas pelas vivências que eu tive dentro da UFES, né? Isso, para mim, valeu como uns 2 ou 3 cursos, né? As relações que eu fiz, e acho que todo mundo fez, né? Então, assim, a pandemia e essa situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, na esfera do custo, a gente não pode acreditar em almoço grátis, né? Então, se a gente está economizando no campus, alguém está pagando essa conta em outro lugar, né? Porque é claro que a gente pode tornar as coisas mais eficientes, mas a eficiência tem um limite que a gente sempre tem que, né, explorar. Então, assim, o custo, ele tem seus problemas, mas eu acho perigoso pensar que a vivência que a gente tinha antes no Campus Serra era boa. Eu acho que ela era bem ruim. Muitos laboratórios fechados, né? Falta do laboratório de projeto, falta de lugar para o aluno estudar. O máximo que a gente tinha, que tem aquela região ali da cantina, né, que os alunos vão papear, mas assim, a gente tem pouca articulação de vivência. Eu acho que isso é muito importante e não pode perder de forma nenhuma. E a pandemia veio ressaltar como isso faz bem psicologicamente, né, estruturalmente, socialmente, etc. Só que também a questão da pandemia também a gente não pode descartar essa experiência remota, né, que ela está quebrando alguns paradigmas mentais que muita gente tinha. Eu era um desses, inclusive, que sempre associei isso a baixa qualidade. Estou revendo isso. Mas eu acho que um bom lugar para a gente experimentar isso no campus não seria nos cursos técnicos, né, que tem inserção social, mas poderia ser nos cursos de pós-graduação ou nas especializações. Como a gente é um polo tecnológico, eu acho que o IFES como instituição, ele trabalha muito a questão de formação profissional no aspecto pedagógico. E eu acho que isso se resume a uma parcela da sociedade. E aí, onde que as pessoas que estão gerando renda, por exemplo, estão se capacitando? Estão se capacitando nos sites como esses marketplaces aí, o Alura, onde você tem cursos e nichos específicos, né, montados para o cara fazer ali a grade, ganhar um certificado e ter uma capacitação. Hoje, para as vertentes tecnológicas, muito mais importante que o diploma é a competência, né? E aí a gente tem que brigar para construir essa infraestrutura para a gente ter um campus como plataforma, não um campus como local, né? Porque assim, a gente está vendo que o campus não é o local, o campus não é aquela construção física, o campus pode ser muito mais do que isso, né? Então a gente pode até atender geograficamente em outras regiões, a gente pode inclusive conseguir outras formas de atração de recurso, né? E sem descartar. E aí, à medida que as coisas forem ganhando musculatura, né, a gente for aprendendo e tornando a coisa possível, sem muitas amarras. Eu vejo que às vezes o ensino à distância do curso também tem muitas amarras, né? Por exemplo, hoje a gente está amarrado no Moodle, né? Eu acho isso muito ruim. Mas, enfim, eu acho que como campus tecnológico a gente poderia propor isso, e eu acho que um caminho seria nas pós-graduações ou nos ensinos técnicos complementares, né? Vamos lá, um treinamento sobre DevOps, um treinamento sobre programação para Data Science e etc, entendeu? Eu acho que nesse sentido mais experimental, onde a gente vai atrair um público que às vezes já está no mercado ou quer melhorar de renda, e aí a gente pode criar isso para atrair recurso para o campus, para aí viabilizar a nossa infraestrutura, porque senão a gente vai ficar sempre passando o chapéu na reitoria, né?
Obrigado, então, não, só foi uma primeira conversa, não tem nada, não é nada oficial. É uma discussão boa. Mas assim, já soma 3h15. A gente pode encerrar, né, Gilmar? Você quer fazer um fechamento, Gilmar? Que a sala é sua. Não, acho que, assim, quem desejou teve a oportunidade de falar para poder discutir. A gente conseguiu falar sobre bastante itens. Como está gravado, eu vou disponibilizar o link dessa gravação para vocês poderem, para quem quiser poder consultar. Eu copiei aqui o chat também, vou colocar o chat também disponível. E eu botei aqui os links, estou anotando aqui os links da resolução de carga horária, da portaria do MEC, para poder encaminhar para vocês, então, para ficar registrado em algum local. Provavelmente eu vou encaminhar por e-mail para vocês essas questões, esses itens. Da minha parte, muito obrigado a todos pela participação. E seria isso, Wagner. Tá, obrigado a todos. Acho que foi boa a conversa. A gente podia fazer isso mais vezes para interagir, falar os acontecimentos. Até acho que todo mundo já está cansado, final de período. Então, tem uma forma também de conversar um com o outro aqui. Então, aqui eu encerro aqui, então. Eu desejo uma boa tarde a todos e um bom fim de semestre a todos para a gente.